Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Valdívia Resolve. Eu sou o professor Rodolfo Valdívia e agora a gente vai falar um pouquinho, não da teoria de sistemas ópticos refletivos, a gente vai falar de exercícios comentados, espelhos planos e espelhos esféricos. Bora lá? Primeiro exercício, vou deixar a leitura para vocês, né? Por quê? Porque vocês estão aí, dão pause no vídeo, faz a leitura e eu só vou explicar o principal aqui. O miserável é um gênio! Basicamente, nesse exercício, a gente tem que montar o raio refletido, o raio incidente e verificar aonde esse raio toca, o ponto A, B, C ou D, tudo bem? Então, o primeiro passo, toda vez que a gente tem que montar raio incidente refletido, nesse caso que a gente tem uma lâmpada e um objeto P, eu vou desenhar as imagens. Primeiro passo, colocar a imagem desses caras dentro do espelho. Então, a distância do ponto P ao espelho, na mesma distância eu coloco dentro do espelho o ponto P'. A lâmpada é o ponto L, em relação ao espelho tem uma distância, 3 quadradinhos, com 3 quadradinhos eu coloco o ponto L'. Traço os raios cruzando o ponto L, a imagem do ponto P', do ponto L', a imagem do objeto P. Começando. Da lâmpada até a imagem do ponto P, se eu quero mirar, que o raio atinge o ponto P, eu tenho que mirar no ponto P, na sua imagem. Então eu coloco aqui um raio de luz, primeiro, fora do espelho. Ele é contínuo dentro do espelho pontilhado, sempre uma linha reta, usando a régua aí, pessoal. Depois, traço da imagem do ponto L' ao objeto P, dentro do espelho pontilhado, fora do espelho contínuo. E como a lâmpada que emite raio de luz, eu coloco a seta que aponta para o ponto P. Ela sai do ponto L, vai até o espelho, do espelho retorna até o ponto P. Em qual ponto eu preciso mirar essa lâmpada L para que atinja o ponto P? Eu vou mirar no ponto C. Tudo bem? Então a resposta correta é no ponto C, alternativa C. C do que? C de caliente, né? Um exercício quente, bacana de fazer aí, tudo bem? Exercício que explora a construção de raios notáveis em espelhos planos. Tranquilo? Exercício 2, pessoal. Bora lá. Mais uma vez, vou deixar a leitura para vocês. Vou explicar o que é principal aí. Pausa o vídeo, lê e beleza. Tá bom? Exercício do FGV. Aqui eu tenho dois elementos importantes. Ele me dá um raio incidente, um raio refletido e um ângulo entre o raio incidente e refletido de 90 graus. E ele pede duas coisas. Ele pede o ângulo de incidência e o desvio. Então vamos ter que analisar o que é isso. Primeiro, tem aqui a representação do desenho anterior, bonitinho aqui. Raio incidente, raio refletido, ângulo de 90 graus entre eles. Primeiro, toda vez que eu tenho um ângulo incidente refletido, eu desenho perpendicular à minha superfície, a reta normal, bem no ponto onde o raio toca o espelho. Tudo bem? Bom, sabendo isso, eu sei que nesse ladinho aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo I e esse aqui é o ângulo R. Pela segunda lei da reflexão, eu sei que o ângulo I e o ângulo R têm que ser iguais. E analisando o exercício, se ele me dá todo o ângulo entre os raios incidente e refletido, I mais R tem que ser então igual a 90 graus. Sabendo que I é igual a R, eu substituo R por I mais I igual a 90, 2I igual a 90, I é 90 dividido por 2, então o ângulo de incidência é 45 graus, é metade do todo. Até aqui tranquilo, parte do exercício bem tranquilinha. A segunda parte, que é um pouco, não está na teoria, mas é importante a gente saber, aparece com certa frequência. A segunda parte fala o seguinte, ó, tirei os ângulos aqui, e ele fala de um desvio. O que é isso? Se esse raio continuasse se propagando em linha reta, ele ia seguir esse caminho pontilhado aqui, certo? Só que ele bateu na superfície e desviou. O ângulo de desvio é o ângulo entre o raio refletido e a reta pontilhada que representaria o caminho reto desse raio de luz. Eu tenho que saber isso aqui então, tudo bem? Eu sei que como isso aqui é uma linha reta, o ângulo de todo disso aqui é de 180 graus. Eu sei que tudo isso aqui valeria 180 graus, então 180. Eu sei que desse raio incidente até o raio refletido vale 90. E eu sei que do raio refletido até a reta pontilhada é o desvio. Então 90 mais D, chapeuzinho, que é o ângulo de desvio, 180 graus. Toda vez que eu trabalho com ângulos, sempre a letra já tem um chapeuzinho para indicar que é um ângulo.
O 90 está somando, passo subtraindo. 180 menos 90, 90. Então eu sei que o ângulo de incidência é 45 e o ângulo de desvio é de 90 graus. A alternativa correta, então, é a alternativa B. B de bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. Não acredita? Busca no Google aí, comenta, coloca aí nos comentários se é realmente verdade que o nome do cavalo de Alexandre o Grande era bucéfalo. Tudo bem? Bora lá. Exercício 3. De novo, não vou ler o exercício, vou explicar o que é importante. Façam a leitura do exercício, dá uma pausa aí, lê com calma, eu vou coletar os dados e mostrar para vocês o que é importante. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma garota que ela está diante de um espelho grande e ela tem uma flor atrás da cabeça que ela não consegue observar pelo espelho. Então ela coloca um segundo espelhinho aqui a uma distância de 15 centímetros da flor. Tá aqui as indicações, tudo bem? O exercício pede a menor distância entre a flor e sua imagem. Então a flor que está aqui e a imagem formada. Tudo bem? Então olha só, primeiro caso. A garota não consegue enxergar a flor. Então essa flor, o que ela faz? Ela coloca um espelho, porque esse espelho ele tem uma distância em relação à flor. Se eu pegar essa mesma distância e colocar aqui dentro, nesse ponto dentro do espelho forma a imagem da flor no espelho pequeno. Então o que ela observa na verdade não é a flor, ela observa a imagem da flor no espelho pequeno. Tudo bem? Sabendo que a distância então do espelho grande até a imagem da flor é 40, mais os 15 centímetros da flor até o espelho pequeno e do espelho até a sua imagem, 40 mais 15 mais 15. Se eu pegar essa mesma distância aqui, a imagem da flor, eu vou colocar essa imagem lá dentro. Essa imagem da flor vai formar uma segunda imagem, que é a imagem da imagem. Então aqui dentro, que posição essa imagem vai se formar? Na mesma distância que se forma aqui desse espelho principal em relação ao espelhinho menor. Então se aqui tem 70 centímetros até a imagem, aqui vai ter também 70 centímetros. Mas o que o exercício pediu foi a distância da imagem até a flor original. Então a imagem até a flor, eu vou ter que pegar esse caminho inteiro aqui, ó, da segunda imagem até a flor. Se eu fizer isso, vai ser os 70 que está aqui dentro, mais os 40 que está aqui fora, ó, do espelho grande até a flor. 70 mais 40. Então a distância da imagem até... a distância da flor até a sua imagem postada no espelho grande é de 110 centímetros. A alternativa correta é a alternativa D de delicinha de exercício. Eu sei, ele é um pouquinho chato porque ele é uma associação de dois espelhos. Eu vejo, na verdade, a imagem da imagem. Mas é importante vocês tomarem cuidado com isso que aparece com certa frequência. Tudo bem? Continuando, exercício 4, FUVEST. De novo, não vou fazer a leitura. Pausem o vídeo aí, façam a leitura adequada do exercício. Eu vou fazer o que é importante. O exercício fala que escreveram errado num caminhão de bombeiros a palavra bombeiro, porque ela tem que, no caminhão de bombeiro, ela tem que ser escrita invertida. Escreveram errado. E quando refletida no espelho, ele enxerga isso aqui, ó. Então esse desenho, na verdade, é a imagem do que está escrito. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, o espelho está aqui, parte opaca. O que se for, essa aqui é a imagem do nosso espelho. Eu vou usar a técnica da borracha. Vou escrever exatamente desse jeito numa borracha e bater aqui do lado. Ó, pum, carimbão. Carimbei, ficou desse jeito. Só olhando isso aqui, fica difícil analisar. Eu coloco as alternativas, então, para ver qual pode ser. Pode ser a alternativa A, o S bate, o R bate, o O bate, o R não bate. Não pode ser A. Pode ser a B, o S não bate, então não pode ser. A C, o S bate, o O bate, o R bate, o I bate, o E bate. O B está errado, não pode ser. O S é igual, o O é igual, o R não é igual. Então a alternativa correta é a alternativa E, que todas as letrinhas aqui batem com o nosso carimbo. A alternativa correta é a alternativa E de EI. Que lindo esse exercício para aparecer numa prova. Sim, ele aparece com certa frequência. Tomem cuidado com esse tipo de exercício. Principalmente se você estiver interessado em prestar FUVEST, Unicamp e USP. FUVEST, Unicamp e Unesp. Aparecem com certa frequência exercícios desse tipo. Beleza? Bora lá, continuando os exercícios. Exercício 5. Olha, o exercício 5 é lindo. Ele tem até um poeminha de Manuel Bandeira. Mas o que serve pra gente é só a ideia do exercício. Pausem o vídeo, leiam o que precisa aí, tá bom? O exercício fala de uma pombinha que quer observar o poste aqui, né, o pilar
através de uma poça, e eu quero saber quais dos pontos do poste são possíveis de ser observados através da poça. Isso significa que ele quer saber o campo visual dessa poça que está se comportando como um espelho plano. De novo, se eu quero fazer um campo visual, eu tenho que analisar a área entre os raios refletidos. Aqui eu não tenho como desenhar a imagem da pombinha aqui embaixo, porque não tem pontilhado. Então o que eu fiz? Do olho da pombinha até o extremo, da primeira extremidade da poça, eu peguei uma diagonal de um quadradinho. Então o raio refletido tem que passar nas diagonais de todos os quadradinhos aqui. Primeiro raio. Segundo, do olho da pombinha até a outra extremidade, ó, um quadradinho de altura, 3 de comprimento. 3 quadradinhos de comprimento, 1 de altura. Fiz o segundo raio. Essa região entre esses dois raios refletidos, ó, coloquei as setinhas aqui, ó, raio refletido. É onde tem o meu campo visual. Então, quais pontos a pombinha consegue observar? Consegue observar o ponto D e o ponto E. Então, a alternativa correta nesse caso aqui é a alternativa E, de EI. Que lindo esse exercício. Por quê? Exercício de campo visual bem simples para vocês resolverem aí. Tranquilo? Bora para o próximo exercício. Exercício 6. Um exercício de associação de espelhos planos. De novo, não vou fazer a leitura. Pausem o vídeo, leiam, eu vou pegar o que é importante. E o que é importante aqui? Eu tenho dois espelhos que associados formam entre eles 11 imagens e o enunciado quer saber o ângulo entre esses dois espelhos. Então, n igual a 11 e o alfa eu quero descobrir. Substituo os valores aí, n igual a 360 sobre alfa menos 1. No lugar do n eu coloco 11, faço as operações matemáticas. 1 está subtraindo, passa somando. 11 mais 1 dá 12, igual a 360 sobre alfa. Multiplica em cruz, 360 sobre 12, então alfa é igual a 30 graus. Então a alternativa aí correta é a alternativa B. B de bucéfalo. Não acredita em mim ainda, né? Você não deu o Google. Vai lá e dá o Google. Bora lá. Alternativa B. Exercício 7. De novo, agora é um exercício de espelhos esféricos. Um exercício que fala sobre realmente um forno solar instalado na França, na cidade de Ordelle. Tudo bem? E ele fala que a radiação solar chega na Terra praticamente paralela entre si. E ele pergunta o seguinte: a radiação solar, depois de refletir no espelho côncavo do forno, ficará concentrada. Se um raio entra paralelo ao eixo principal, aonde que esse raio vai se concentrar? Ele vai se concentrar sempre no foco do meu espelho. Se os raios entram paralelos a um espelho côncavo, esses raios vão refletir e voltar no foco. Então, aonde que eu tenho que colocar, por exemplo, um gerador que usa energia solar concentrada a alta temperatura para produzir energia? Eu vou ter que colocar no foco. Esse princípio é usado, por exemplo, em outros tipos de fontes de energia solar, que você coloca um espelho côncavo e no centro, no foco desse espelho côncavo eu coloco um cano com óleo. Eu consigo aumentar a temperatura desse óleo suficiente para evaporar a água, fazer uma turbina girar. Princípio de produção energética, muito comum hoje em dia, beleza? Então a alternativa correta é a alternativa C. Exercício 8. Mais uma vez, não vou realizar a leitura. Vou somente dar sequência aqui. Tenho aqui um espelho, não sei se é côncavo ou convexo, que eu tenho um objeto, sai um raio paralelo ao eixo principal e esse raio não volta refletido pelo foco. Ele se espalha, ele é um espelho divergente. Quando isso acontece, significa que obrigatoriamente, ó, se eu prolongar esse raio refletido, ele bate no ponto 3. Opa, tive que prolongar para achar um ponto. Então o foco é virtual. Se o foco é virtual, obrigatoriamente o espelho é convexo. E onde está o foco? No ponto 3. Então a alternativa correta é a alternativa E, de EI. Presta atenção no exercício aí, malandro. Bora lá. Exercício 9. Mais uma vez, não vou realizar a leitura, você vai pausar o vídeo, fazer a leitura adequadamente, porque isso é importante para a sua formação. Lembra disso? Tudo bem? Então aqui eu só tenho coisas importantes a considerar aqui. A Afrodite quer um espelho. E ela quer um espelho que aumente a sua imagem 3 vezes em relação à sua imagem, a ela mesma. Então ela quer uma imagem 3 vezes maior que o objeto, que no caso é a Afrodite. Ela pergunta se o espelho que a Afrodite tem que comprar é um espelho côncavo ou convexo e qual a posição para a Afrodite se ver maior, ter uma imagem maior. E no item B, ele quer saber o raio de curvatura, não foco, não posição, nada, o raio de curvatura
considerando a imagem que Afrodite continua a se posicionar 50 centímetros do espelho referido. Então vamos lá. Primeira resolução. Se eu quero uma imagem maior, o único espelho esférico que faz isso é o espelho côncavo. E se eu quero uma imagem ampliada, a única posição que eu posso ter para me maquiar, lembrando que para se maquiar eu tenho que ter uma imagem ampliada e direita, não adianta ter invertida. Então a única posição para ela ter uma imagem ampliada e direita é posicionando-se entre o foco e o vértice do espelho. Beleza? Item B. Os dados que o exercício nos deu. Ele quer o raio, ele quer saber a posição, ele fala a posição da Afrodite, 50 centímetros, e lá no enunciado ele fala que a Afrodite quer uma imagem 3 vezes maior que o objeto, então I igual a 3 vezes O, tudo bem? Vou usar aquela expressão A igual a I sobre O menos P' sobre P, F menos P. Usa só o que me importa. I sobre O, F menos P. Substituir os valores. No lugar do I, 3O. No lugar do O permanece. No lugar do F eu não sei, quero descobrir. No lugar do P, 50. O está sobre um sobre o outro aqui na fração, corto. 3 igual a F sobre F menos 50. Multiplique em cruz. O F menos 50 passa para o outro lado multiplicando. E eu vou ter que fazer aqui uma distributiva. 3 vezes F, 3 vezes menos 50. Menos 150 igual a F. Esse F que está aqui somando passa para o outro lado subtraindo. Esse 150 que está subtraindo passa para o outro lado somando. 3F menos F, 2F. E 150 negativo ficou positivo. Lembrando que 2F, na verdade, é o raio. O raio é 2 vezes o foco. Então a gente já chegou na resposta. Então eu sei que o raio é igual a 150 centímetros. Então, se eu tenho que saber o raio desse espelho para mandar produzir, esse raio tem que ser de 150 centímetros. Então a resposta aqui, o item A côncavo e entre o foco e o vértice, e o item B, 150 centímetros. Exercício 10, está acabando, pessoal, prometo. De novo, não vou fazer a leitura, vou pegar só o que é importante, um espelho esférico convexo. Então os dados, vamos lá. Dados que ele me deu no enunciado, que o espelho esférico é convexo. Ele falou lá no enunciado que o raio de curvatura desse espelho é de 80 centímetros, só que por ser convexo tem que ser negativo, menos 80. Ele quer saber a posição de um objeto em relação a esse espelho convexo, só que em metros. Tudo bem? Sabendo desses dados aí... e detalhe, ele falou que a imagem tem que ser 20 vezes menor do que o objeto. Lembra que lá no enunciado, no vídeo de teoria, link aqui para o vídeo de teoria, Sato, fazendo um favor. Lá no vídeo de teoria eu falei que a imagem ser 20 vezes menor não significa que A igual a 20. 20 vezes menor significa que o A está entre 0 e 1. Lembra? Se isso é verdade, eu não vou poder usar o A. Aqui fica mais fácil usar a relação I sobre O. O I é igual a O dividido por 20, 20 vezes menor. Fazendo isso aqui, R sobre 2, eu consigo descobrir o valor do foco. 0,8 dividido por 2, então o foco é 0,4. Com isso eu vou usar a fórmula A igual a I sobre O menos P' sobre P igual a F menos P. Vou tirar o que não me importa. O que não me importa nessa expressão? Não me importa o A e não me importa o menos P' sobre P. Fica só o I sobre O, F menos P. Substituo o que eu tenho. No lugar do I, O sobre 20. No lugar do O permanece o O. No lugar do F, menos 0,4. Menos 0,4 menos P. Nesse primeira expressão aqui, divisão de frações. Mantenha a primeira e multiplique pelo inverso da segunda. Então O ficou 1 sobre O. Corta os Ozinhos multiplicando em cruz aqui, né? Porque é uma multiplicação, pode cortar. E mantém o outro lado. 1 sobre 20 igual a menos 0,4 dividido por menos 0,4 menos P. Multiplico em cruz. Vai ficar 20 vezes menos 0,4 e do outro lado 0,4 menos P, porque multiplica por menos 1, não se altera. 20 vezes menos 0,4 dá menos 8. Menos 0,4 menos P. Multiplica todo mundo por menos 1 ou só faz a conta. O menos P passa para o outro lado, fica positivo, e o menos 8 passa para o outro lado, fica positivo. Então P igual a 8 menos 0,4. Então o P aqui, no caso, fica P igual a 7,6 metros. Para eu ter uma imagem 20 vezes menor que o objeto, eu preciso estar a uma distância nesse espelho de 7,6 metros do espelho. Beleza? A alternativa correta aqui seria a alternativa C. Lembra de ler o enunciado.
Mano, que é isso? Essa hora, carro do churros, você tá tirando com a minha cara. 7h46 da noite, irmão. Posso continuar, carro do churros? Vamos, Sato, para terminar essa bagaça, exercício 11. De novo, não vou fazer a leitura. O que é importante do exercício? Eu tenho uma bolinha refletiva de Natal com raio de 10 centímetros. A distância de uma vela, essa bolinha, é de 25 centímetros e a altura dessa vela é de 12 centímetros. O exercício está usando um experimento de baixo custo em sala de aula. Pega uma bolinha e usa como um espelho esférico convexo. E ele quer saber as classificações dessa imagem. Então, olha só. Dados. Eu já dei a resposta, olha que bom. O espelho é convexo, o raio é de menos 10 centímetros, porque é um espelho convexo. A imagem é de 12 centímetros, a posição do objeto é de 25 centímetros e eu quero saber o I. Mas eu não quero só saber o valor de I, eu quero saber suas características. Primeiro, se o raio é 10 centímetros, o foco é 5 centímetros, menos 5. Porque o raio é o foco dividido por 2. Desculpa, o foco é o raio dividido por 2. Então, beleza. Vou pegar a fórmula principal. Vou tirar o que não é importante para mim nesse exercício. Eu não tenho aumento linear transversal, não tenho P' sobre P. Não vou usar essas duas partes da expressão. O I sobre o I eu não tenho, mas o O eu tenho, vale 12. O F e o P eu tenho, menos 5, menos 5, menos 25. Arruma aí, I sobre 12 igual a menos 5, dividido por menos 5 sobre 30, menos 30. Continuando, continua. Multiplica em cruz, menos 30i igual a 12 vezes menos 5. O i igual a menos 60 dividido por menos 30, então o i igual a mais 2. Sendo o i positivo, isso dá classificação pra gente. Lembrem da tabela. Olha no vídeo de teoria. Sato, coloca o link do vídeo de teoria. Então, quando o i é maior que 0, a imagem é direita. E a imagem sendo direita e a imagem tendo 2 centímetros, a gente acha uma alternativa. Qual a alternativa dessa? É a alternativa B. B de bucéfalo. Acabou o vídeo, galera. Vai lá buscar ver se bucéfalo é realmente o nome do cavalo do Alexandre o Grande. Tudo bem? Com isso eu encerro mais um vídeo de exercício, dessa vez com um modelo diferente. Não fiz a leitura dos enunciados. Porra, tinha exercício pra caramba, né? Ia ficar um vídeo gigantesco. Espero que tenham gostado dessa nova dinâmica. Pausem para ler os exercícios. Espero que tenham gostado. Se puder, acesse o canal, compartilha com os amigos, beleza? Muito obrigado, uma ótima semana a todos e tchau!